Cris, em relação a novos negócios aqui e a alianças e parcerias, porque a gente vive isso, quem é low profile não divulga isso na internet, então muita gente não vê como funciona aqui, mas eu entendo e eu vivenciei, eu acredito que a Alphaville é uma cidade propícia a novos negócios, a criação de alianças, a criação de riqueza, e eu acho que aqui caminha diferente de qualquer tipo de interior. A gente tem a vida de interior, mas para novos negócios aqui não é interior, aqui é capital. E eu vejo que aqui a gente respira isso, a gente vive isso. Quem gosta de novo negócio, aqui arruma. Fala pessoal, estou aqui com a minha inédita convidada Cristina. A gente está iniciando o nosso primeiro podcast da Vacanza Home, com histórias, com curiosidades do mercado imobiliário. E hoje a gente tem a honra de trazer essa pessoa catedrática aqui de Alphaville, que tem muita história para contar, tem diversos feitos, diversas fofocas, inclusive, para contar para a gente. Menos. E a gente vai trabalhar isso aqui nesse podcast, né, Cris? Obrigado por ter vindo. Imagina. Cris, quando tudo começou para você aqui em Alphaville, eu não vou falar em quantos anos atrás, eu vou deixar o pessoal curioso aqui. É melhor a gente nem falar, porque foi no século passado. Qual que foi, assim, o seu maior desafio, assim, profissional e pessoal, aqui em Alphaville, ou vindo para Alphaville? Alphaville já era, no século passado, quando foi criado, um estigma, né? Porque a gente pensava assim, nossa, que lugar lindo, né? Quantas oportunidades podem surgir desse mercado, né? E eu tinha uma loja em São Paulo e eu estava procurando um mercado diferente. Eu falei, quer saber? Vamos dar uma olhada em Alphaville, né? Na ocasião, a minha irmã seria minha sócia e a gente foi lá, veio para cá olhar. Aí olhamos, falamos, nossa, mas isso é muito lindo, né? E a gente percebeu que era um mercado que tinha tudo por fazer. Tudo. Se bem que eu vou abrir uma aspas. Passaram-se muitos anos e continua tendo tudo por fazer. Para mim, Alphaville é um case. É um case. Bom, enfim, na ocasião a gente achava e percebeu que aqui seria legal. Então, fui a primeira franqueada da rede da Florence. A Florence, na ocasião, estava se tornando uma franquia. E eu fui a primeira franqueada e a primeira mulher, e única, inclusive, lá na rede. Imagina o que foi, né? Desbravar um mercado novo, sendo a primeira franqueada mulher no meio da gauchada machista pra caramba. Né? Como que você conseguiu esse feito? Olha, eu não sei. Eu vou te dizer que eu não sei também. Mas eu acho que era, assim, muita coragem, né? Eu sou filha de poloneses, de família católica, que veio para o Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial. Então, meu avô era militar na Polônia. Mulher forte. Né? Lutou na Primeira Guerra Mundial. Meu pai era militar na Polônia, teve que sair de lá, porque senão ia para o tiro também, né? Então, a gente tem garra mesmo, né? Que briga e que mete as caras, né? Entendi. Você entrou na Florence com um porrete e falou, eu vou virar franqueada. Eu vou virar franqueada. E foi muito bom esse momento, porque foram 30 anos, né, de uma história super legal que eu fiz. Quando eu resolvi vender a loja, eu era a segunda maior franqueada da rede no estado de São Paulo, né? Mas, assim, eu acho que tudo isso, esse fato também do segundo lugar no ranking, houveram vários fatores, né? Lógico, a minha garra, a força de vontade, muito trabalho, né? Porque as pessoas não têm noção de tudo que a gente acaba fazendo. Eu trabalhei 30 anos, 6 dias na semana, né? De segunda a sábado. Não estou reclamando, estou só constatando. E eu acho que o fator mais importante de todos foi o mercado de Alphaville. Porque, assim, ele é um mercado acolhedor. Você precisa saber fazer, né? Você não pode fazer de qualquer forma, porque ainda há um certo...
uma certa parte intimista aqui na região. É uma cidade muito grande hoje, com muita gente, né? Mas ainda as pessoas se conhecem muito. Então, claro que para crescer, como eu cresci, como você está crescendo, precisa fazer o correto, né? Então, isso eu tenho o maior orgulho. E também eu só saí desse mercado, na verdade, porque eu cansei. Meu franqueador já não era mais um bom franqueador. Eu percebi que o franqueado já era só um número, né? E eu não gosto de ser tratada como um número. E Foram quantos anos? 30 Cravados anos. 30 anos cravados com a Florence. Foi muito bom enquanto durou, mas no final já não me atendia, né? E eu achava que eu tinha que aproveitar esse mercado e aproveitar um bom momento da minha vida, porque eu trabalhei muito, eu fiz uma história, eu fiz o meu patrimônio, e eu tinha que aproveitar essa segunda fase da minha vida de uma forma mais saudável, mais livre, mais tranquila e mais criativa até, né? Aproveitando todo o conhecimento que eu tenho de mercado, todo o conhecimento que eu tenho das pessoas aqui, porque é interessante, assim, é até engraçado, que como eu tive a loja há muito tempo, então, às vezes eu vou no supermercado, a pessoa fala assim, e aí, Cris, tudo bem? Como é que você tá? Eu falo, nossa, beleza, tá tudo bem. E não tenho a menor ideia de quem seja, né? Porque eu conheci muita gente. Mas o legal é que eu fiz uma história legal, né? Então, onde eu vou, eu sou acolhida, as pessoas me abraçam, me beijam, eu falo, olha que legal, né? Para quem está ouvindo a gente aqui, a Cris é uma pessoa extremamente popular aqui. Facilmente, se ela saísse para a política, ela ganharia. Deus me livre. Nossa! Nem cogito. Não tenho o meu perfil, mas eu sei que é legal essa coisa de fazer uma história bacana num mercado como esse. Porque eu acho que, tudo bem, eu trabalhei com uma boa marca, mas o meu trabalho dentro do negócio, da forma que eu fiz, com a seriedade que eu fiz, onde eu não lesei ninguém, onde todos eram importantes para mim, desde o pequeno ao macro, né? E você vê, eu trabalhei muitos anos com a MPD, são meus amigos pessoais, Mauro, Regina, Miltinho. Então, mas independente do volume, do tamanho, né? Fazer o certo aqui dentro dá muito certo. Dá muito certo. Para o pessoal que não é daqui, inclusive, quando perguntam, né, para quem está aqui um pouquinho mais de tempo, fala assim, bom, como que é Alphaville? Eu sempre falo o seguinte, Alphaville parece uma cidade de interior de São Paulo, no acolhimento, na capacidade de você se conectar com as pessoas, entretanto com a potência da capital. Eu acho até que por isso Alphaville é um case. Porque eu fico pensando, qual é o melhor lugar para se morar próximo da maior cidade, da maior capital do Brasil, né? Uma coisa, tudo bem, tem pessoas que querem morar lá, mas assim, mas é complicado, né? Você tem muitos fatores, assim, que para você morar lá dentro da capital, né, é diferente daqui. Então, assim, lá você tem alguns fatores que podem ajudar um pouco mais, talvez trabalhar muito próximo do de morar, ou um teatro, alguma coisa assim muito especial. Mas hoje, com essa performance que a Alphaville teve, com esse crescimento que ela teve, que ela se desenvolveu na área de saúde, hoje até o Hospital São Luís está sendo construído aqui, pelo nosso amigo. Já temos o Albert Mauro, Einstein. Temos o Einstein, temos o 9 de julho. Supermercado tem todos, né? Você fala um X de São Paulo, tem aqui. Aí você fala em escolas, tem todas aqui, né? Então, assim, nós que chegamos assim logo no começo, eu cheguei em 88, eu vou dizer, nós somos desbravadores. Não tinha tudo isso, ainda se tinha que recorrer muito a São Paulo, né? Mas, hoje em dia... 34 anos após. Ninguém mandou fazer essa conta. 34 anos. Ninguém mandou fazer essa conta.
Então, mas hoje em dia, quando você vê todo o entorno, você fala, nossa, eu não preciso mais ir para São Paulo, né? E tenho qualidade de vida, tenho muito mais segurança, né? Tenho uma área verde enorme que ninguém pode desmatar. Eu tenho tudo muito mais organizado, eu tenho tudo muito perto. O meu marido fala assim, nossa, Cris, como aqui é bom, né? Tudo é pertinho, né? Eu falo, é verdade. Mandar um Tudo grande pertinho. abraço pro Bill, né? O Mando. nosso grande amigo Bill, surfista. Para quem não sabe aqui agora, gente, a Cris, a gente acha ela em Alphaville de terça a quinta, porque no restante dos dias ela tá na praia. Não, é que ele mora na Baleia. E eu tenho que ficar um pouco lá, um pouco cá, porque eu sinto falta um pouco, né, desse negócio assim, desse buchicho O daqui. telefone tocando, né? É. Ai, é um negócio para fazer. Ai, nossa, cliente. adoro. Então, eu fico de segunda a quinta aqui, de quinta a segunda com ele lá na Baleia, né? E quando ele está aqui comigo, ele fala, nossa, Cris, é tudo muito perto, né? É tudo muito perto. Vai na natação, vai no supermercado, vai, sabe, na farmácia, né? Então, isso é muito gostoso. Quando a gente pega 15 minutos de trânsito aqui, parece Ai, que nossa parou a cidade, é um absurdo. senhora! Né? Aí as pessoas reclamam. Eu falo, gente, as pessoas esqueceram que é São Paulo, né? Pois é, eu ia fazer esse gancho. Eu nasci na Zona Norte de São Paulo. Eu também. Sabia, acho que vale a gente comentar isso, né? Somos conterrâneos de Zona Norte. Hoje, para a gente sair de um bairro estilo Tremembé, pé do Serra da Cantareira, né? E chegar na Zona Sul, num dia de trânsito, não tô falando na sexta-feira à noite chuvosa, vai ser 1h20. Sim, aqui, mas... Num dia que flui. Sim. Parar é 2 horas. Meu irmão mora na Cantareira. A gente, quando vai lá num aniversário numa sexta-feira, se está marcado às 8 ou está marcado às 9, pode sair às 7, senão não chega às 9. Exatamente. E a gente aqui complicado. em Alphaville, no pior dia de trânsito, a gente chega, por exemplo, no Itaim Bibi, ridículo. em 1h20. Sim. Então é melhor, é mais perto, é mais estratégico. Mas isso no né? pior, no pior né? do pior. Porque Porque senão meia hora. O usual, quando você pega... Eu te confesso que a Marginal Tietê é um pouquinho mais enroscada. Mas a Pinheiros, assim, você tem que saber também... Hoje, bom, o paulistano também, não somos só nós, todo mundo, tem que saber que horário de rush é rush, né? Se você conseguir sair um pouquinho dos horários de rush, o que vai acontecer? Você vai para Rebouças em 25 minutos. Sim, né? Exatamente. Vai da Rebouças para o Tatuapé. É isso aí. É muito mais. Sim. Né? Porque a gente pega, daqui até a Rebouças, a gente pega 2 faróis na Rio Negro. É isso aí. Se a estrada anda, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não teve um acidente, a Castelo né? é boa, Marginal, é tá larga. Então, assim, é difícil a Castelo parar. Se a Castelo deu uma enroscadinha, é porque a Marginal enroscou. Mas aí enroscou para São Paulo todo. Né? Só reflexo. Só reflexo. Então, eu acho que a gente está super bem posicionado. Super. E nós temos outras saídas hoje. Sim, né? Sim. E até mesmo para viajar. Agora, hoje eu tive que ir a São Paulo, até fazer um pequeno gancho nisso. O Waze me mandou pelo Rodoanel e pela Anhanguera e eu cheguei em pouco tempo. E São Paulo está enroscadíssimo hoje. É impossível. Não, eu ando de Waze para tudo. Nem, por exemplo, eu vou para a praia, óbvio, você vai de Waze, né? Agora eu fico pensando, se realmente terminarem o Rodoanel, que pelo amor de Deus terminem o Rodoanel. Se alguém nos ouve, né? Se alguém que nos ouçam, né? Gente, pelo amor, isso vai tudo fluir muito mais fácil. Com certeza. Né? Então, eu acho que assim, Alphaville, como eu falo, é um case porque, bom, ele foi criado, na verdade, por 2 caras iluminados, né? Eu acho que tanto o Takaoka quanto o Dr. Renato, que está aí nativo até hoje, né? São 2 pessoas que, na verdade, criaram um modelo de negócio foram visionários, né? Inédito. Até sabemos que existem outros Alphavilles por aí, só que eles não estão no estágio que nós estamos. Sim. Né? Eles estão lá no 1, no 2, no 3. Nós já estamos aqui no 12, 14, 15, Tamboré, e toda essa infra que se criou em volta. E agregados, né? Agora o mercado imobiliário está chegando, Colinas do Anhanguera,
impressionante. perto da Anhanguera, É, já a se gente- chama de Alphaville, Sim. isso é o novo Alphaville, né? É muito louco isso. A gente está fazendo um case mesmo. Então, eu acho que assim, para morar é legal. Para investir, eu não vejo melhor lugar. Porque São Paulo, se você, por exemplo, não derrubar alguma coisa, você não faz outra. Né? Pouquíssimos terrenos existem à disposição com um custo altíssimo. Aqui é um mundo. E outra coisa que eu percebi é que estão se formando vários polos comerciais. Né? Quando eu vim, havia só esse primeiro polo comercial. Era o centro comercial, a Rio Negro, né? Só aqui. Hoje, você já começa a encontrar polos indo para frente. A gente pode até pedir para a nossa equipe colocar uma imagem da rua Copacabana. Aqui, né, onde a gente está gravando, que é um novo polo gourmet. Sim, De claro. Alphaville. Que, aliás, tem um restaurante chamado Pervoi, que eu tenho uma participação pequenininha, mas é bom vocês virem que é uma delícia. Não corta o meu Pervoi, porque é uma delícia, gente. É muito bom. Até vamos falar uma curiosidade aqui, Cris, como eu te conheci. Foi através do Pervoi. Foi através do Pervoi, que não era Pervoi. É verdade. A gente fez um primeiro negócio juntos no restaurante Antigo Planta Baixa, né? Que pela pandemia estava desativado. E junto com essa força motriz que eu acho que é o Alphaville, tem energia, que tem as pessoas se conectam aqui, quem é de negócio acaba fazendo negócio. Quem nos apresentou foi a Regina Dottória, a mulher do Mauro, né, da MPB. E aí eu conheci essa chuchuzinha aqui, a gente foi olhar lá, né, Cris, aquele ponto super promissor. Sim. Redesenhamos a proposta de valor. Vocês fizeram um negócio lindo lá. E assim, eu quero até abrir um parênteses. Mandar um abraço pro Fábio, pro Pinho, pro Ângelo, que estão hoje na frente do Pervoi. Né? E eu até queria até abrir um parênteses, porque assim, as pessoas têm, às vezes, um pouco de medo de estar em Alphaville consumindo. Não, porque Alphaville é chique. Alphaville é alto padrão, né? Alphaville é tudo caro. É mais barato. É tudo mais barato. Tudo mais barato. É impressionante. E eu dizia isso pro meu marido, quando eu conheci ele, falava, você tá louca? Você tá louca? Alphaville é lugar de rico, é chique, é caro. Não é. Você vê o custo do Pervoi? A comida maravilhosa, tal, você come lá em 2 divinamente, o que você gasta nele, você gastaria com certeza 30% mais em São Paulo. Com certeza. 30% fácil. E isso foi um estudo que a gente fez e adequar a proposta de valor com preço condizente. Sim. Porque senão a gente entende que, de fato, se a gente não qualificasse o preço como deveria ser para Alphaville, a gente poderia ter um problema. Né? E foi um sucesso desde o primeiro mês. Foi. Porque a gente entregou um bom padrão. Um lugar lindo, comida boa, estacionamento, preço bom. Então, assim, e na verdade, as pessoas de Alphaville querem tudo isso. É isso aí. Quem acha que o cara que está aqui, ele é o cara das grandes marcas, está enganado, está iludido. Até tem. Não vou dizer que não tenha, né? Até tem quem gosta de grandes marcas. Mas você percebe que, eu vou até dar um briefingzinho de quem é o cara aqui, para quem quer montar um negócio aqui. Não venham com grandes estrelismos. Não venham. Porque não dá certo. Pode vir com um pouco de estrelismo, mas não pode ser caro. Né? Porque o cara que veio para Alphaville, ele tem um perfil diferente do cara da Zona Sul, que, vamos dizer, é o herdeiro, vai? Né? O cara que veio para Alphaville, ele é o classe média, que trabalhou, que ralou, que cresceu, e que no momento da vida, ele quer qualidade de vida. Né? Só que esse cara, eu sou uma delas. Vai ver se eu rasgo meu dinheiro. Você me conhece. Não rasgo. Eu gosto de ter um carro bom, eu tenho uma casa boa, mas eu não rasgo o meu dinheiro. A galera tem poder aquisitivo. Tem. Mas a galera escolhe com inteligência, como toda boa pessoa rica, próspera, onde ela vai alocar o dinheiro. Não, só eu sei o que era vender um produto como a Florence, que é um produto caríssimo de base. Então, eu tinha que trabalhar com uma margem espremidíssima, porque o cara quer um produto bom, mas ele não quer pagar. A nossa praça aqui,
Ela aparece com Curitiba, com Ribeirão Preto, Sim. que é um público exigente, é um público Mas que não quer tudo, abre a mas não paga. carteira. É isso aí. Meu Deus. E o cara tem. Mas é difícil, é difícil. E ele cria um círculo de amizades dentro de todas as alternativas que tem aqui, seja do ATC, seja da academia do próprio condomínio, Sim, né? Não sim. importa, seja da igreja. Isso. Hoje as igrejas aqui, as grandes igrejas, todas elas estão aqui e estão Criando criando comunidade. essa rede, criando né? comunidade. É, porque as pessoas precisam de pessoas, É isso aí. né? E Alphaville é o lugar que mais propicia. Porque você não veio com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu tio, tal. Você veio aquele conjunto de pai, mãe e os 2 filhos, sei Sim. lá, ou às vezes só o casal. Então, essas pessoas precisam se abrir. E aqui dá essa possibilidade. Sim. E Né? agora, recentemente, né, há 3, 4 anos, que deu o boom da pandemia com o marketing digital, né, que as coisas meio que caminharam juntos. Né? Nossa! A gente tem uma galera que vem para cá procurando novos negócios dentro do mundo digital, né, dos infoprodutos, de lançamento de produto normal, convencional, dos negócios híbridos. Então a gente viu também esse movimento na área imobiliária, né? Muito, muito. O setor imobiliário de Alphaville também é um case. Vou contar para vocês. O que eu vivenciei? Na pandemia, eu não estava mais com a loja, mas eu já estava com os meus investimentos no setor imobiliário. As pessoas começaram a trabalhar mais em casa e tiveram todo aquele transtorno que todo mundo sabe da pandemia. Marido, mulher trabalhando junto, criança em volta, apartamento pequeno. Então, todo mundo começou a buscar qualidade de vida, trabalhando em casa. Quer melhor lugar do que Alphaville? Bom, aí as pessoas começaram a vir para Alphaville e esse mercado foi descoberto pelo preço, pela qualidade, né? E por todo o seu entorno. Aí passou a pandemia. Você pensa que o mercado de Alphaville parou? Não, porque as pessoas continuaram, né? Porque essas que mudaram, elas vão trazendo, elas vão, né, irradiando Sim. A informação de como funciona o mercado. E mesmo agora, que todo mundo reclamou que de período de eleições para cá, as coisas deram uma parada, etc e tal, o mercado de Alphaville eu vejo como sendo um dos poucos que continua pulsando e muito. Eu sei pela quantidade de pessoas que me ligam no meu celular perguntando o que eu tenho para alugar, o que eu tenho para vender. Né? Porque eu tenho um cadastro enorme de corretores e não parou. Então, todo mundo reclama de tudo, mas o mercado imobiliário de Alphaville não parou. E pulsa muito nas 2 faixas, tanto de alto padrão, né? Porque também quem mora num apartamento de alto padrão em São Paulo, hoje sente um pouco mais a questão da segurança na área externa ao seu empreendimento. Sim. Né? Nós estamos com bastante problema de segurança. Então, o cara fala, eu vendo meu apartamento em São Paulo, eu compro um imóvel em Alphaville, sobra dinheiro e eu vivo melhor. Exato. Por que eu vou continuar em São Paulo? Exatamente. E hoje ainda com a pegada de trabalho híbrido, trabalho em home office. Né? Pode escolher As pessoas isso, né? mais velhas, que não têm mais a questão de trabalhar, com certeza também estão vindo por essa qualidade de vida. Né? O que me pedem de casa para pessoas que estão vindo de São Paulo é uma coisa absurda. Aí você tem também aqueles que estão em home office, que moram em apartamento lá, e que viram Alphaville como uma possibilidade, porque é o que eu falei, o cara vende um apartamento em São Paulo, compra um maior aqui, mais barato e com muito mais qualidade de vida. E também vejo que no setor empresarial, industrial, comercial, também está havendo uma demanda maior. Por quê? Porque também se vem mais gente para morar, o resto é consequência. Sim. Né? E a gente que é daqui, consome aqui,
a gente sabe ainda o quão carente Alphaville é de muita coisa. Muito. Falta muita empresa boa, falta muito profissional bom em diversas áreas, né? Muito. A gente ainda precisa, diversas vezes, pegar o carro e ir a São Paulo, mesmo sem querer. De fato... Eu não vou mais quase para São Paulo. Eu vou para teatro, para um show e um ou outro médico, mas assim... depende do momento em que a pessoa está vivendo. Sim. Mas eu, Sim. no meu caso, e esconjuro cada vez que vou, e te digo que quando eu entro na Castelo, eu tenho essa sensação desde o primeiro dia que eu vim para cá. Quando eu entro na Castelo, eu penso assim, puxa, eu tô em casa. É isso aí. Passou o pedágio, né? É uma sensação, você não sente muito boa, isso? muito boa. É aquela sensação de Exato, parece que a gente se desarma. Né? Se desarma. A gente se desarma. E em São Paulo a gente anda preocupado, anda mais sim. querendo se blindar, né? Sim. Não tem como a Alphaville parar de crescer, independente da economia. Não tem. Sim. Porque ele é o único que está dando essa vazão para essas pessoas todas de São Paulo que querem morar bem, né? Sim. Então não tem. Quando eu falo que é carente aqui, por exemplo, a gente tem aqui moradores, né? Somente moradores. A gente tem 350 mil habitantes aqui. Nossa, nem sabia desse número, mas... A gente tem mais o sazonal que vem para cá a trabalho e a gente tem mais os visitantes. Pode chegar aí a 600, 750 mil pessoas, dependendo da fase. E a gente, por exemplo, não tem... Vou dar um exemplo hipotético aqui. Com tanta família, com tanta criança, a gente não tem um restaurante temático. Você que é dona de restaurante, não tem um restaurante temático com monitoria. Para que os pais possam tomar um vinho mais tranquilo e alongar, né? Então, por exemplo, recreação aqui, a gente tem 2 ou 3 empreendimentos para infantos juvenis, para as crianças daqui irem brincar. Eu sei que eu tenho filha criança e filha adolescente. Mas agora tem mais coisas fora dos empreendimentos, né? De rua tem, por exemplo, para criança de 6 anos tem um empreendimento. Qual? De trampolim, de pula-pula, eu esqueci o nome, depois vocês podem me ajudar. Altitude. Sim. E falta. Eu vejo que falta. Tem ainda alimentar o comércio, né? E voltando à parte que... Mas ainda abrindo um parênteses nisso, eu acho que você está certo, porque assim, a gente pensa que Alphaville é só alto padrão, só casas de zilhões e é só isso. Não, a gente viu crescer também, né, de forma muito forte, por todas as construtoras, o médio padrão. Exato. Né? Que são os apartamentos menores. Que hoje passou o número em imóveis de alto padrão. Passou. Então a gente tem o altíssimo padrão, as casas de 5 milhões mais, 6 milhões mais, que chega aí, né? O céu é o limite, chega a 80, 100 milhões as casas. Sim. Então a gente tem essa bolha da bolha, e aí a gente tem um alto padrão, que são os apartamentos e as casas aí entre 1 milhão a 5 milhões. 2 a 5. 2 a 5, e o médio padrão, sim. são os apartamentos aí de um dormitório, dois dormitórios, que hoje acolhe muita gente legal. E tem muita gente. Muita gente. Então eu acho que tem mercado sim para muita coisa. Muito. Entretenimento, crianças, eventos, né? Espaço de eventos. Tem muita gente. Né? E cada dia mais, as pessoas que mudam para cá, elas demoram um pouquinho para se fixar em todas as áreas, vai. Ela muda, mas ela ainda fica indo para São Paulo, né? Fica com o pezinho ali, né? Depois, com o passar do tempo, ela vai tirando um pezinho, outro pezinho. É isso que eu acho que eu vivo. A minha diferença quando eu falo que eu ainda preciso ir para São Paulo por algum motivo, de repente de você, porque eu não tenho o conhecimento, o network. E olha que eu te peço coisa, hein? Você tem médico de tal área, você tem não sei o quê. Tem tudo. Quando eu não esqueço de pedir... Tem uma bíblia aqui. Exatamente. E as pessoas que chegam não têm. Eu acho que a gente, em breve, pode gravar um outro podcast aqui, Indicações da Cris. Pode ser até um e-book, gente, porque é sério, ela sabe quem que é bom aqui, nesse lugar. Ela tem boa indicação. E com essa mulher aqui tem que trabalhar direito, viu? Se não trabalhar direito também... verdade. É o benefício e o malefício de Alphaville, né? Isso aí. Ô Cris, me fala uma coisa. A gente falou de case de Alphaville, né? Eu queria até trazer uma informação aqui para quem ouve a gente. Diversas franquias que se estabeleceram em vários lugares. Então,
Às vezes ela se estabeleceu numa região super nobre de São Paulo e às vezes se estabeleceu numa região super popular de São Paulo. E o normal é que, se a pessoa tem um produto nichado mais para uma persona classe tal, então uma classe um pouco mais baixa, no popular ela flui melhor, e quando ela vai para uma loja localizada num local mais nobre, a tendência era fluir um pouco menor. Isso é o que a gente está acostumado a ver em São Paulo. E aqui em Alphaville não. Eu peguei alguns dados de franquias. A franquia popular de São Paulo, ela é recordista de venda aqui, em Alphaville. Por quê? Eu estou falando de um case especificamente. O pessoal de Alphaville gosta de coisa boa e gosta de pagar barato. Eu sei. Essa franquia, pontualmente, ela era especialista em produtos, né, em serviços por uma categoria mais simples, mas tinham muita qualidade. Vieram para cá, decolaram. E a loja própria dessa marca, é uma marca com mais de 130 lojas, o melhor case é a Alphaville. E aí, em outras franquias que eu andei caminhando e perguntando, muito se repete parecido. Os números daqui são incríveis. São. Mas é o que eu falo. O cara daqui, é o que eu falo, ele quer bom, bonito e barato. Ele quer ser chamado pelo nome também. Sim, claro, ele está em Alphaville, né? O pessoal daqui é muito peculiar, é totalmente peculiar, porque é o que eu falei já antes, o cara que veio para cá, ele ralou muito para chegar aqui, ele ralou, então ele não vai gastar, não vai abrir a carteira dele com facilidade, mas ele quer uma coisa legal, né? Ele quer todo o contexto legal. Ele vai reclamar do trânsito, ele vai reclamar se o fornecedor não fez um produto bom. E talvez até por isso eu tenha tido tanto sucesso no meu momento, né? Porque eu sou da região, então eu conhecia, eu sabia onde eu tinha que chegar com cada um dos meus clientes, né? E sabia da importância do barato, embora tivesse um produto caro. Essas pessoas, eu vou dizer para vocês que, assim, como eu falo, elas não são herdeiras. Elas são pessoas que vêm de uma história, né? E que, independente de morar numa casa de alto padrão ou num apartamento de médio padrão, ela tem a mesma constituição. Morar bem. Sim. É morar bem. E no fim é viver bem, né? Numa boa cidade, com uma boa segurança, com boas pessoas que cercam. O cara sai de domingo de bike, ele pega a bike, tá cheio de ciclovia, um lugar gostoso aqui, bacana para andar. Pega a família, tem parque, leva o cachorro. O cara desce do prédio com o cachorro e anda na rua de boa. De boa. Né? Não tá no meio da poluição daquele monte de carro. Então, assim... E, por exemplo, uma pessoa que tem um apartamento na Zona Sul, na Zona Oeste, não de alto padrão, nem de altíssimo, de um médio padrão, e ela vende aquele apartamento e aloca aqui, ela vai ter um produto, no mínimo, muito dobrado de bom. Sim, né? Com certeza. Muito mais novo, muito maior o metro quadrado construído. E vale a pena, né? Vai. Sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Sobra dinheiro e o cara mora bem. Esse é o ponto. Cris, eu queria pegar esse gancho do que a gente está falando. E você que é uma pessoa que viu tanto isso aqui mudar, né? Viu muito. Isso aqui era tudo gramato, né? Nossa! Gente, era engraçado que a minha primeira loja era no centro comercial, assim, na parte de cima, né? Uma loja, um prédio pequenininho, alugado, a gente começando, uma dificuldade, né? E eu olhava do centro comercial para baixo, eu via o prédio lá de baixo, então não tinha nada construído, gente. Nada. Era hilário, né? E você ia nas obras, você sujava o pneu do carro, você sujava o sapato, porque era barro. Então, é uma coisa tão incrível isso, né? E você vê hoje tudo tão lindo. Porque sabe o que acontece, que eu percebo? Ao mesmo tempo que onde se destruiu para se construir, se reconstruiu de uma forma muito mais bonita. Eu gosto de dizer que aqui é a Orlando brasileira. Não é? Você olha de cima de qualquer prédio residenciais, você vê mais árvores do que casa. Né? Verdade. Eu moro lá no 1, eu tenho um clube lá dentro, eu tenho praças enormes. Eu falo, gente, em São Paulo não tem isso.
É uma loucura. Cris, fala um pouquinho do clube do Alfa 1, porque eu acho que para quem não é daqui é uma curiosidade muito legal. É fila de espera, gente, para entrar hoje em dia, né? Porque que ele é uma belezinha, né? Mas o que acontece? O Dr. Renato e o Takaoka, quando eles pensaram em fazer Alphaville, eles tinham que atrair as pessoas, né? Como é que a gente vai levar a gente de São Paulo, isso você imagina, mais de 40 anos, já nem sei quantos anos, 50. Como é que a gente vai levar as pessoas para um lugar tão distante, que era tão distante, né? Então, o que eles pensaram? Vamos fazer um clube, a gente faz o primeiro condomínio em volta, porque eles setorizaram, né? Isso é muito legal, porque até hoje é assim, né? Você tem a área setorizada de indústrias não poluentes, você tem a área comercial e você tem a área residencial, onde cada residencial, dentro do seu muro, com a sua própria segurança, né? Tudo bonitinho, arborizado, né? Sem aquela buraqueira que está em São Paulo. Gente, eu fiquei impressionada. Eu fui outro dia para São Paulo, eu falei, não é possível um negócio desse. Todas as ruas esburacadas ou tampado à moda. Eu falo, gente, para mim isso não é a minha realidade. Bom, enfim. A gente fica mal acostumado. Eu acho que sim. A gente fica mal acostumado. Eu acho que fica. Aí, o que acontece? Então, eles tinham que fazer alguma coisa para atrair. Eles construíram um clube, que é o Alphaville Tênis Clube, que existe até hoje, né? Que tinha uma boate, que existe até hoje, a Moleca. Nossa, o pessoal vinha fazer festa de São Paulo aqui, era inédito. Era como ir para Trancoso. Faziam as festas na Moleca e tal, né? E esse clube, ele está dentro do condomínio. Quem comprasse um lote ganhava o título lá dentro do clube. Mas isso há muitos anos atrás. Eu acredito até que ainda hajam alguns moradores do Alphaville 1 que tenham esse título, né? Deve ser quase que remido, né? Porque é desde lá do início. Mas é que também foi mudando muito. Muitos foram morrendo, ficando velhos, passaram para os filhos, mudaram de condomínio, há mil situações. Mas o clube se manteve e cresceu. Cresceu a tal ponto que não tem título para comprar. Você tem que entrar na fila de espera, porque não tem título para comprar. E hoje a gente percebe que, por exemplo, quem compra, inclusive, gosta de comprar casa no Alphaville 1, porque tem um acessinho. Tá no pacote. Né? Tá no pacote. Você não compra mais uma casa no Alphaville 1 e ganha o título. Mas se você conseguir o título, você entra por dentro do Alphaville 1, né? É muito legal isso. Eu falo, gente, isso é uma coisa muito diferente. Eu não sou sócia da ATC, mas às vezes que eu vou lá, eu passo lá pela catraca, né, que é o segurança lá do 1 que me conhece, que eu entro e que eu saio por dentro do meu próprio condomínio. Eu acho isso o máximo. E eu acho que o Alfa 1, muita gente hoje fala do Tamboré 2, Tamboré 3, né? Hoje teve uma grande valorização do metro quadrado lá, né? Mas você vai concordar comigo porque foi você que me ensinou. O Alfa 1, ele é muito mais antigo, ele é muito mais... Eu sou suspeita, porque eu amo, eu moro lá, e as minhas casas que eu construo são todas lá. Mas por quê? Aí você me pergunta por quê? O 1 é peculiar. Primeiro que ele é o primeiro, né? Então você chegou, você está nele. Acabou Rio Negro, você entra em casa. Você entrou em casa. Ah, delícia. Segundo, que é o mais arborizado de todos. Tem praça, onde você vai tem praça. É verde, é bonito, né? Terceiro, que é muito bem mantido. Porque como são quase 1000 lotes, o condomínio, então, eu não vou nem falar que eu não pago nem R$1.000 de condomínio, tá? Morando num lote de 600 metros. Uau! É muito barato, né? E assim, os seguranças não são contratados. Não são terceirizados, são contratados. Então, eles sabem o nome do meu cachorro. Gente, não é brincadeira, tá? Não é maneira de dizer, sabe mesmo. Eles sabem o nome do meu cachorro. E um dia aconteceu, posso contar uma coisa engraçada? Pode. Eu tinha uma porta numa outra casa que eu morava, que você batia por fora, ela trancava, né? Aí o que aconteceu? Um dia toca o telefone, era o segurança. Olha, dona Cristina, a sua porta abriu.
E os seus 2 cachorrinhos saíram, a vizinha da frente avisou a gente, e a gente foi lá e colocou eles, o Speed e o Tommy, para dentro de casa. Tinha coisa mais bonitinha, né, gente? Meus cachorros têm nome, eu acho que a gente tem que ter um nome, né? Acho que por isso que eu saí da Florência, eu não queria mais ser um número, eu quero ser um nome, né? E falei, gente, meus cachorros têm nome aqui dentro. E aí eles foram colocados para dentro. Fecharam a porta. Daqui a pouco, o segurança viu que a porta abriu, os cachorrinhos saíram de novo. Assim, dona Cristina, olha, não é por nada não, mas a senhora tem como vir aqui para trancar a porta? Porque assim, a gente pôs os cachorrinhos para dentro de novo e encostamos a porta, mas o segurança tá lá para a porta não abrir. Eu falo, gente, isso é demais, né? Sabe, o segurança ficar na porta da minha casa esperando eu chegar para trancar a porta para os cachorrinhos não fugirem. Esse é o poder de uma cidade, do município, Claro. né? Como município, como a gente falou mais cedo, que é ímpar, assim, é realmente algo personalizado, assim, você se sente exclusivo. Sim. Personalizado por quê? Porque tem o poder de uma grande cidade mesmo, e tem a pegada de um grande interior, de acolhimento, de exclusividade, de humanização. Agora, assim, a gente estava falando do eu acho que cada condomínio é para um perfil de pessoa, né? O ainda tem muita casa antiga, muito morador, velhinho que está lá dentro e que tem a casinha dele ainda no estado de quando ele construiu, como tem casas lindas, é uma coisa um pouco misturada, porque é o primeiro, né? Mas ele, ao mesmo tempo, então, por exemplo, o cara, se ele quiser pegar um condomínio com um cara tudo novo, ele vai para o Tamboré 2, Tamboré 3, que são condomínios do 10, que são condomínios mais novos. Mas eu me considero uma pessoa bastante low profile. E eu acho que o se Era esse ponto que eu queria chegar. A mim. Os low profiles estão no É isso aí. Então, assim, o para mim é o condomínio que você tá com a camiseta tá com furinho, não tem problema, entendeu? Ninguém vai discutir se você, porque ela tá com um furinho na camiseta, ela é pobre, né? Não tem isso, sabe? E é muito mais as relações de amizades que existe, né? E é bem mais low profile. Eu sou mais esse estilo mais simples, né? Agora, nós temos os condomínios dos outros Tamborés e que também já está acontecendo um pouco disso, tá? Já está vindo gente de muita grana e que quer uma certa... Vou aplicar a palavra certa, ostentação, né? Porque o já ficou chique. Então, verdade. É chique dizer que você mora num, né? Embora ele seja bem de boa. Mas a gente percebe, por exemplo, que em outros condomínios, como em outros condomínios que tem o perfil já do chique, hoje o que você vê de jogador de futebol, posso falar? Neymar tem casa aqui, nos nossos Alphavilles, né? Muitos outros jogadores, não vou lembrar o nome porque eu não gosto muito de futebol, não é minha praia, mas com certeza meu marido saberia dizer. Tem muito jogador de futebol, tem muito artista morando aqui, né? Sim. Então, assim, por isso que eu falo, é um case, atrai de tudo, cara. De tudo, porque tem para todos. Sim. Cris, em relação a novos negócios aqui e a alianças e parcerias, porque a gente vive isso, quem é low profile não divulga isso na internet, então muita gente não vê como funciona aqui, mas eu entendo e eu vivenciei, eu acredito que a Alphaville é uma cidade propícia a novos negócios, a criação de alianças, a criação de riqueza, e eu acho que aqui caminha diferente de qualquer tipo de interior. A gente tem a vida de interior, mas para novos negócios aqui não é interior, aqui é capital. E eu vejo que aqui a gente respira isso, a gente vive isso. Quem gosta de novo negócio, aqui arruma. Quem gosta de uma boa parceria, de uma boa aliança, arruma. A gente teve negócios, né, e cruzamos aí com diversas pessoas. E a minha experiência dentro desses negócios, a gente encontrou muita gente legal aqui, né, de outras empresas, de startup aportada, CEO de banco, enfim, foi muito rico a
as vivências, né, que em pouco tempo de Alphaville eu tive aqui. Eu imagino que em 34 anos, né, eu acredito que você fez muito mais, você viu muito mais, né? Vamos falar de Florença. Eu acredito que você fez tanta obra de tanta gente, porque a Florença é um case aqui. Depois, sem falar de Florença, tudo que você fez na sua vida pessoal e particular, do que você percebeu, do que você vivenciou aqui. Eu tenho certeza que você tem uma deixa, assim, um insight pra gente para falar sobre isso. Porque eu acho assim, como você bem falou, ainda é um pouquinho uma cidade de interior, né? Ela ainda tem um pouquinho da província, com um pé na capital. E eu acho que são duas coisas que se juntam e que são muito importantes quando anexas, né? Porque você tem todo o crescimento, desenvolvimento, tem tudo acontecendo, mas tem um networking diferente. São Paulo, você dificilmente, um cara ruim, vai ser conhecido como um cara ruim. Eu vou dizer na minha área, quando eu tinha loja, por exemplo, né? Tinham franqueados lá da Florença de São Paulo que eram péssimos. Esse cara, às vezes, hoje, até com a internet, se ele for ruim, ele vai ser rotulado como ruim, mas ele troca a bandeira, ele troca nome, ele troca CNPJ e até descobrir de novo que ele é ruim. Nossa, já um monte de gente já dançou. Eu acho que essa informação toda da internet, ela já está inserida no nosso contexto, né? Agora, o boca a boca tem uma força. Hoje falam do marketing de indicação, isso já corre naturalmente aqui. Né? Gente, isso tem que ser isso é paralelo. Não adianta descartar, né? E como as pessoas aqui se relacionam muito entre si, é inevitável que esse networking não vá trazer um novo negócio. E a probabilidade de você entrar numa furada aqui é muito menor. Porque a gente checa, né? A gente Porque consegue aqui você validar. tem outros caminhos para validar, né? Você me levou num escritório de arquitetura que eu já conhecia, né? E que já me conheciam. Sim. Não é? Eles vão estar com a gente em breve aí. Pessoal do Lucena, um grande abraço para eles. O Lucena fez um monte de coisa aqui, eu fiz casa deles e a gente virou amigo e de repente você conheceu e a gente chegou lá e a gente já se conhecia, a filha do Lucena trabalhou comigo na Florence. Então, quer dizer, quando você menos imagina, você está trançado com aquela pessoa em algum caminho, em algum lugar da tua história. É muito gostoso, né? Quando a gente reencontra pessoas que a gente já conhece. Não, é impressionante. Esse networking de pessoas, não de internet, tem um peso absurdo. Tem um peso absurdo. Então, para você entrar numa furada aqui, é muito mais difícil, né? Porque sempre vai chegar alguém que vai te contar uma fofoquinha. É muito engraçado, Alphaville. Você fala, nossa, você senta para conversar com o corretor, você fala, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Então, sempre tem uma fofoquinha de algum lugar, né? E isso é bom, não é ruim. Se você faz errado, você está ferrado. Mas se você faz certo, não acontece nada de mal com você e você ainda sabe aonde você vai poder dar seu próximo passo. E anda rápido, né? Muito. Caminha rápido. Cris, acho que só para trazer assim, uma relevância, uma informação bacana para o pessoal que está acompanhando nosso podcast, que é sobre a Vacanza, né? A gente está falando tanto de Alphaville, de vida, né? De networking, mas puxar um pouco para o modelo de negócio que a gente se conheceu, que é o modelo short stay, né? No formato de startup, num olhar mais rápido, mais enxuto. O que você teria, você que é minha cliente, o que você teria para falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que gostam de investir? Que eu tenho que te dar um abraço todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, cara, porque você salvou minha vida. E é engraçado, porque assim, a gente se conheceu através de outro negócio e depois a gente chegou junto pela Vacanza, mas assim, eu só tenho um flat, né? Mas me dava um trabalho, aquele inferno daquele flat. Me dava um trabalho. Porque eu nunca quis colocar ele no pool. Então, o que acontecia? Explica para o pessoal o que é o pool e o que ocorre. O pool é quando o hotel pega... Você lançou a torre de flats. Quem quer entrar no pool? Eu quero. Aí o hotel monta as unidades. As grandes bandeiras, as né, grandes internacionais. bandeiras.
montam lá as unidades tal e vão fazer a locação para você. E você tem aquela distribuição de lucros no decorrer, né? E você, por outro lado, pensa assim, não, eu vou sozinho, vou trilhar meu caminho. Então, houve épocas, até te encontrar, que eu fazia essa alocação sozinha. Tudo bem, eu tenho, e isso que eu tenho facilidade, que eu tenho um monte de corretor que eu conheço, sou do mercado, espalho lá, pá, flash para locação. Mas assim, demora, vem o cara, um gosta, o outro gosta, a ficha é boa, a outra ficha é ruim. Olha, acontece de tudo. Aí um sai, quebra, o outro rouba uma panela, o outro rouba o travesseiro. Olha, é um saco, é um inferno isso, um inferno. Aí o cara quer fazer obra, ele quer adaptar, ele quer te pedir benefício, Nossa. Ele não quer te pagar por isso. Né? E aí tem um problema também, porque assim, o short stay, o flat, por exemplo, o cara não fica 6 anos, não fica 1 ano, ele fica 3 meses, ele fica 6 meses. Você paga 1 mês de aluguel para imobiliária, já dançou, né? Com 1 mês, o cara vai ficar lá 5 meses, às vezes não te paga, olha, ou quebra as coisas, é muito complicado, eu acho. Já estava bem cansada disso, a gente se conheceu, eu tinha comentado com você que eu ia vender. Sim. Por outro lado... Aí eu te pedi uma chance, falei, me dá uma chance. Eu falei, eu vou dar, porque esse menino é um cara legal. Obrigado. Não é, um cara legal. E aí, por outro lado, eu também comecei a ver amigos que tinham ou que têm unidades no pool, né? Com a administração de uma grande bandeira, das grandes bandeiras. Sim. Gente, é uma porcaria. Eles estão andando que nem um dinossauro nesse mercado. Eles têm a estrutura extremamente inchada. Então, o que acontece? Os custos deles são muito altos. Aí, sabe o que sobra para o investidor? Nada. Né? Ainda, às vezes, dívida. Sim. E tudo bem, então não tem... Então, são 2 situações. A minha, que eu estava totalmente fora do pool, que eu tinha que cuidar do negócio, e que ficava vazio, não sei o que, quando ganhava mais. Ou quem está no pool, e se sobra dívida. Aí aparece você, coisa linda, que eu tenho que agradecer ao Papai do Céu, que me vem com a ideia do short stay, porque, óbvio, existem outras empresas de short stay, mas eu não estava habituada. Né? Você me inseriu nesse contexto. Eu acho que falta um pouco de hábito das pessoas. As pessoas estranham um pouco dessa coisa. Nossa, mas vou fazer a locação do meu flat diário? Sim. Estranham. E quando eu converso às vezes com as pessoas, mas e o desgaste? Eu falo, o desgaste não é seu. Não é você que vai. O desgaste é o desgaste de um contrato de 30 meses ou de um contrato de um dia. Igual. É proporcional. Às vezes até o cara que está lá mais tempo acaba desgastando até mais, eu percebo. Sim. A gente preserva mais porque a gente arruma cada check-in e check-out. Só um pequeno gancho para o pessoal. Você não fica com a coisa sendo destruída. Tem um vazamento, aquele vazamento acaba com a tua unidade inteira, porque o cara ficou lá 1 ano sem consertar a porcaria do vazamento. Isso aí. E um gancho para a galera que está ouvindo a gente, esse entendimento, essa cultura de que o flat vai ser destruído, que o imóvel vai ser destruído, na realidade, isso veio das casas de praia, que o pessoal locava por contratos curtos. Sim. Iam, às vezes, uma galera de 15, 20, 30 pessoas para passar montava a barraca até bagunçar, no corredor, beber, e aí sim depredava a casa inteira. O nosso modelo está voltado para a capital e... Né? A gente pode operar praia também, mas é um olhar muito mais cuidadoso que não permite que isso aconteça. Óbvio. Né? Você tem uma plataforma para cuidar disso. Então, assim, você tem mecanismos, né, que controla tudo isso. Não vai ter problema? Vai, mas você está controlando isso de uma forma que o investidor, o proprietário, nem sabe o que aconteceu dentro da unidade. E o nosso contrato põe isso, a responsabilidade do ativo é nossa. Sim. Pegando até o que você falou sobre as grandes bandeiras e a baixa entrega, no fim da linha para o investidor, o que ele quer é o resultado. Claro. Né? A gente pode vir com um relatório aqui falando todos os gastos a mais que a gente teve, todas as dificuldades e tal.
tudo bem, legal, mas qual que é o resultado do final do mês? Não tem? Sim. Não interessa. Não, Né? eu não vou nem falar do resultado, não vou falar de números aqui, eu me sinto proibida de falar isso, mas assim, é absurdamente maior. Eu vou dizer que é o dobro. Sim, sim, É o dobro sim. do que eu arrecadava fazendo alocação comigo mesmo. Então, assim, e sem me encher a paciência, né? Então, A gente fecha aqui essa parceria boa. Aí, muito obrigado, boa. Viu, Cris? Obrigado de ter vindo, obrigado de compartilhar, obrigado pelo tempo na tua agenda, que eu sei que é escasso, e compartilhar tanta coisa legal aqui com a gente. Eu tenho certeza que muita gente que está escutando a gente vai ouvir, vai ser de grande valia, vai motivar a vir, a fazer novos negócios, a entender a mecânica de Alphaville. Que a gente que ama e respira Alphaville é gente boa aqui, né? Não, mas eu vi porque você é merecedor de todo esse trabalho lindo que você está fazendo e eu acho que o que é bom a gente tem que contar, né? Obrigado. Gente, vamos encerrar aqui o primeiro podcast da Vacanza. Agradecer a todos que viram a gente até agora. Curta, compartilhe, mande para todo mundo que você conhece, para que tenha mais alcance aqui as nossas dicas. Valeu, pessoal!